Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano, vamos dar início a mais uma aula e nessa aula nós vamos finalizar o nosso estudo acerca de parábola e função do segundo grau, ok? Nessa aula nós vamos estudar a relação de como você verificar a imagem de uma função do segundo grau. Então nós vamos considerar nossa função do segundo grau no formato ax² mais bx mais c com a diferente de zero, sendo uma função f de reais em reais, onde o nosso domínio é real e o nosso contradomínio é real, beleza? Bom, a análise da imagem, pessoal, lembra lá que são os elementos que nós encontramos no nosso conjunto de chegada, que é o nosso contradomínio, beleza? E esses valores que nós encontramos lá, após aplicada essa lei, são os valores do y. Então nós vamos olhar no gráfico qual vai ser os valores que nós temos do eixo y que estão sendo utilizados na nossa função. E isso vai ser influenciado a partir da medida que nós vamos analisar agora, que é o a maior que zero ou se o a for menor que zero. E aí nós temos duas condições então, a concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Então observa aqui nessa primeira ideia. Nós temos o A maior que zero, então concavidade voltada para cima, e nós temos a projeção do nosso gráfico acerca do eixo Y. É só você projetar quais são os valores do eixo Y que você está utilizando. Perceba que você vai usar do Y vértice, lembra lá, que essa informação aqui nada mais é do que o nosso y vértice, que é o menos o delta sobre 4a, beleza? Isso tendendo para mais infinito, ok? Então, a imagem para uma função nessa característica vai ser a partir do x do y vértice tendendo para mais infinito, beleza? Bom, agora se a concavidade voltada para baixo, acredito que você já entendeu a ideia, você vai pegar a partir do y vértice, só que tendendo para menos infinito, tá? Então, nesse caso, né, nós teremos tendendo para o menos infinito, ou seja, a representação, né, em através de intervalo é a partir do y vértice, nós temos que nossa imagem, né, vai tender para menos infinito. Beleza? Então, olhando para o gráfico, a gente já consegue encontrar a imagem da minha função. Claro que não é necessário você ficar calculando, desenhando o gráfico, né? A gente pode ir direto nesse raciocínio que nós tivemos, tá? Por exemplo, aqui nesse exercício, seja a função f de r em r, e temos aqui a função, x² menos 5x mais 6. Ele quer a imagem dessa função. Então lembra lá, né, pessoal? Basta você calcular o y vértice. E aí, é claro, a gente precisa calcular o delta. Então vamos pegar aqui os nossos coeficientes. Vai ser o 1 para o a, o b é menos o 5 e o c é igual a 6. Então delta é igual a b² menos o 4ac, onde o b é menos o 5, a ao quadrado menos o 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que vai ser igual a 6. Então, delta é igual a 25 menos o 24. Então, nosso delta é igual a 1. Bom, então, quem é o y vértice? O y vértice é menos o delta sobre 4a. Logo, é menos 1 sobre 4 vezes 1. Ou seja, o nosso y vértice vai ser menos 1/4. Bom, ele quer a imagem. Perceba que o nosso A aqui é positivo. Então, o nosso A é maior que zero. Então, é concavidade voltada para cima. Então, o que eu vou ter aqui para a nossa imagem? A nossa imagem vai tender para mais infinito. Então, a imagem da minha função vai ser, então, a partir do menos 1/4, tendendo para mais infinito, sempre intervalo aberto, né? Quando você tem para o infinito. Beleza, pessoal? Nesse caso aqui é só isso que a gente tem que verificar, não precisa fazer o gráfico.
A mesma coisa que no exercício 14. Foi dada então a nossa função e nós queremos encontrar a imagem dessa função. Lembrando que é de reais em reais, não tem nenhuma restrição. Então vamos verificar aqui o delta, né? Vamos achar os coeficientes. Temos o A igual a menos o 2, o B é 4. Perceba, pessoal, que o C não está aparecendo, então é 0, tá? Então o C aqui, o termo independente não aparece, então é 0. Então delta é igual a B quadrado menos o 4AC. Então delta é 4 ao quadrado menos o 4 vezes o A, que é menos o 2, vezes o C, que é 0. Bom, pessoal, aqui zerou, né? 4 vezes 2 é 0, aqui é 0. Então sobrou 4 ao quadrado. Então nosso delta aqui só pode ser o de Z6. Beleza? Vamos achar então o nosso y vértice. O y vértice menos o delta sobre 4a. Menos a formulinha, o delta 16 sobre 4 vezes o 2, menos 2, né, que é o nosso a. Então você tem o menos 16 dividido pelo menos 8. 16 dividido por 8, nós temos que vai ser igual a 2. Sinais iguais, sinal de mais. Então nós temos aqui que o nosso y vértice vai ser igual a 2. Agora vamos analisar a nossa imagem. O nosso A é menor do que 0. Se o A ele é menor do que 0, concavidade voltada para baixo. Beleza? Se é voltada para baixo, está tendendo para menos infinito. Então, a imagem da minha função vai ser igual, tendendo, é claro, para menos infinito, a partir do 2, fechado no 2. Beleza? Então, essa aqui é a imagem para essa nossa função. E o último exercício, nós temos aqui o exercício 15, que nós vamos precisar analisar o exercício que a gente já fez na outra aula, ó, que é o exercício 12, que falava sobre a função de área, onde nós tínhamos lá a função AX. Então, se você pegar a aula anterior, nós chegamos na função AX, que era igual a x que multiplica 10 menos o x, e a gente fez a distributiva, e chegamos aqui no formato da equaçãozinha do segundo grau, que era menos x quadrado mais o 10x, beleza? Aí fizemos todo aquele cálculo, encontramos as nossas raízes, encontramos as raízes, no caso, é 0 e 10, né? E tínhamos lá, pessoal, o domínio da minha função, né? Qual função aqui a gente está dando o nome de A, né? Deixa eu colocar aqui, ó. O domínio de A, nós vimos lá que tinha uma restrição acerca do domínio. O domínio estava entre 0 e 10, certo? Então, era entre 0 e 10. Então, essa era a restrição do meu domínio. Então, a gente vai ter que verificar a imagem conforme os valores que eu estou utilizando no meu domínio, tá? E vimos lá ainda no nosso exercício qual era a área máxima, né? A área máxima que nós encontramos foi de 25 centímetros quadrados. Então, o que nós temos aqui acerca de informação? Nós tínhamos, então, um domínio de 0 a 10, certo? E a área máxima vai até 25. Então, a imagem da minha função ficaria assim, ó. Eu tenho a partir do 0, só que aberto no 0, que é o nosso x, ó. Lembra lá que o domínio sempre vai estar relacionado aos valores que eu tenho do x, beleza? E a área máxima estava relacionada com os valores do nosso y, né, que era o nosso y vértice. Então, vai do 0 até o 25, fechado no 25, beleza? Lembra lá, então, o que estava acontecendo. Vou mostrar para vocês o gráfico de como ficaria. Lembrando aqui, ó, que o nosso A ele é menor do que 0, então é concavidade voltada para baixo. Então, a nossa concavidade aqui voltada para baixo. Então,
não é uma imagem que está tendendo para menos infinito, beleza? Então não vai tender para menos infinito. Então vamos tomar cuidado com isso. Vou mostrar o gráfico direitinho para vocês, para a gente visualizar exatamente o que está acontecendo nessa nossa função. Olha lá, vocês vão entender melhor agora com a análise do gráfico. Bom, se a gente desenhar o gráfico, nós temos lá, ó, concavidade voltada para baixo, nós temos as nossas raízes, que é o 0 e o 10. Perceba que está bolinha aberta, tá? Porque não pode ser o 0 e não pode ser utilizado também o 10, beleza? E aí nós temos o valor da área máxima, que é atingido quando você tem lá um retângulo de lado 5, né, que nós concluímos lá que vai ser um quadrado, inclusive. E o quadrado, é claro, não deixa de ser um retângulo, né, pessoal? Quadrado é um retângulo, todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Então é lá conceito de geometria. Então aqui vai ser o valor máximo que nós temos aqui para o y vértice. Então perceba que se você projetar o seu gráfico no eixo Y, olha lá, projeta todo o seu gráfico no eixo Y. Então você vai ter apenas esse pedacinho aqui, ó, que é a sua imagem, porque eu não tenho valores negativos aqui para o meu Y. Lembra lá que é conceito de área. Área, comprimento, a gente não tem valores negativos. Então sempre vai ser positivo. Então também não vai ter uma área igual a zero, né? Então por isso que a gente tem aqui, ó, bolinha aberta também. Beleza? A gente não tem um comprimento zero. A gente não tem um arame de medida zero. Então tem a partir do zero, né? Então, por isso, bolinha aberta, tá? Então, os valores que nós vamos utilizar do y, por isso que aqui, ó, no zero está aberto e vai até o 25 fechado, tá? Porque o 25 a gente tem lá que vai ser utilizado quando o nosso x, né, ó, que é o nosso x vértice for igual a 5, eu vou usar a área igual a 25, que é a área máxima, beleza? Então, que a gente conclui aqui? Que projetando no eixo y, nós vamos obter a imagem de A, né, que é essa nossa função, de 0 a 25. Isto é, a área dos retângulos que podem ser obtidos com um arame, que ela tinha lá um arame de 20 centímetros, vai variar de 0, exclusive, né, como eu já expliquei, não tem medida como você usar um pedaço de arame medindo 0, então por isso que é exclusivo e é intervalo aberto, e 25 metros quadrados, inclusive, porque eu estou incluindo o 25 na minha solução. Beleza, pessoal? Bom, então essa foi a nossa aula sobre análise da imagem de uma função do segundo grau a partir do seu gráfico e, é claro, cabe esse último exercício, uma boa análise acerca também dos valores do seu domínio. Tomar cuidado com isso também, tá bom? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.